versículo 15. Assim como as criaturas em geral converteram as produções sagradas da antiga terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas a conta de tempero emotivo, destinado às sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passaram por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação. Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar com enorme desprezo pelo trabalho alheio as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente um conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Isso está no livro Vinha de Luz, médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Queridas irmãs, queridos irmãos em Cristo Jesus, que Divino Mestre, amigo incondicional de nossas almas, nos dê a sua paz e o seu amor. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Apesar de nós estarmos com fome, já naquela ansiedade do almoço, a prece não é de encerramento. A prece é de início dos nossos trabalhos, a prece de boas-vindas, a prece é para expressar a alegria que sentimos nesta manhã em receber as irmãs e os irmãos, tornando a presença de todos aqui na nossa casa a manhã mais radiante. Nós identificamos os amigos espirituais que também vêm em caravana acompanhando as irmãs e os irmãos, e eles nos dizem como estão honrados e felizes de nós estarmos aqui nesta manhã, vivendo a fraternidade. Nós somos filhos de um único Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, e, portanto, irmãos em Cristo Jesus. E como é bom nós nos reconhecermos como irmãos. Como é bom encher, plenificar os nossos corações deste amor, que é o único poder do universo. Então vamos cerrar os nossos olhos e sentir a presença de Deus em nós. Afirma Gonzales Soriano que a doutrina espírita é a síntese essencial do conhecimento humano aplicado à investigação da verdade. E a verdade é libertadora. Vamos, queridas irmãs, queridos irmãos, trazer para as nossas vidas o Cristo redivivo, o Cristo Consolador nesta doutrina que tem nos resgatado da infeliz normalidade das nossas existências pretéritas, inaugurando aqui e agora a nova era, porque a nova era necessita da nova humanidade, e essa nova humanidade é construída a cada dia em nossos corações. Aí está verdadeiramente o reino dos céus. Que o Cristo Jesus, o Mestre dos Mestres, possa, em nome de todo bem, em nome de Deus nosso Pai,
abençoar a nossa jornada e que possamos, como eu disse inicialmente, sentir em nossos corações, para todo sempre, a fraternidade e o amor incondicional e universal. Que a paz do Mestre seja em nossos corações e que ela possa também abençoar a todas as nossas irmãs e irmãos da humanidade terrena e universal. Que assim seja, graças a Deus. Antes de passar para a nossa irmã, eu irá fazer o estudo de hoje, a nossa irmã Sandra Barbete. Eu quero falar desse livro aqui. O tema da palestra é Superando a Ansiedade, tá? Está sendo vendido lá naquela mesa. Quem estiver interessado, é só se dirigir lá. O valor é R$30, tá bom? E também tem outro aviso aqui. No dia 6 de outubro, vai ser no sábado. Vai acontecer no Salão Nobre do Canto do Rio, na rua Visconde do Rio Branco, 701, Centro, Niterói. É um flashback. Também quem estiver interessado, nosso irmão já tem bilhetes, né? À venda. Eu também vai estar com ele lá naquela mesa. E a renda é para o Instituto Dr. Márcio, né? Toda aí. E a creche, tá, e a creche lá do Dr. Márcio. Tá bom, gente? Quem estiver interessado. E agora nós vamos chamar aqui a nossa querida Sandra Barbete. Falei certo? Ela que vai fazer a palestra de hoje. Meus irmãos, bom dia. Bom dia. Apesar do horário que nos remete às questões da alimentação do corpo, nós vamos pedir a paciência de todos para que nós possamos alimentar nossos espíritos em primeiro lugar. E nunca é fácil a gente falar de um livro, falar de uma obra, mas ao mesmo tempo sempre é muito bom a gente ter a oportunidade de primeiro estar entre amigos. Isso nos conforta. Chegar numa casa amiga, numa casa irmã, ao lado de outros irmãos que se dispuseram num domingo a fazer essa pequena viagem para vir confraternizar, para vir encontrar corações. Então esse encontro de corações seja para todos nós um momento de renovação e, acima de tudo, um momento de confirmação de que nós desejamos para nós uma mudança. Porque desejar para o mundo a mudança é tranquilo, é simples. Agora, e nós? A nossa questão pessoal, a nossa mudança. Então, esse livro nos foi apresentado há alguns meses atrás. Acabamos, por questões pessoais de trabalho, não tendo a oportunidade de conversar mais longamente com a autora. Não a autora espiritual, mas a autora médium, que esteve em Niterói, São Gonçalo, e fez algumas palestras, alguns estudos. Mas, conhecendo essa obra, lendo esse livro, nós vimos que é um livro extremamente atual. E embora nós, na verdade, espíritas de hoje, não precisemos mais de livros novos, porque se nós pegarmos todo o arsenal bibliográfico que temos à disposição espírita hoje, se nós pegarmos esse arsenal e nos propusermos a estudá-lo, pegar os livros, lê-los, estudá-lo, nós não conseguiremos abordar todos, não conseguiremos estudar todos e, com certeza, ainda estamos bem distantes da prática de tudo que
eles nos ensinam. A doutrina espírita nos traz, com certeza, sem nenhuma dúvida, remédio para todos os males do momento. Não há uma doença, não há uma dificuldade, não há um problema que não tenha a sua solução sinalizada, apontada, organizada, direcionada pela doutrina espírita. Porém, nós ainda precisamos de livros novos, sim. Nós ainda precisamos de livros novos, sim. Porque é da dureza do nosso coração ainda resistir ao chamado. É da dureza do nosso coração ainda permanecermos diante das palavras do Cristo, surdos, cegos, porque nem sempre nos propomos de fato a ouvir e a ver. Então, tivemos esse convite a nos aprofundarmos um pouco nessa obra, Superando a Ansiedade, cuja autora espiritual, Maria do Rosário del Pilar, é um espírito que chegou e trouxe obras e materiais à nossa fartura para considerarmos, meditarmos e pensarmos bastante em como estamos aproveitando a nossa encarnação. Mas para nós falarmos sobre superação de ansiedade, primeiro precisamos falar um pouquinho do que é a ansiedade, ou pelo menos do que nós encontramos dentro do nosso vocabulário, como definição, como ideia sobre o que é. E há autores que dizem que hoje nós vivemos uma idade da ansiedade. Na verdade, temos autores encarnados, cientistas, que nos colocam, inclusive, como o Dr. Augusto Cury, psiquiatra, autor de vários livros. Ele nos fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, onde crianças já nascem, e aí nós já temos uma epidemia de crianças hiperativas, de crianças com síndromes, que podemos passar aqui algumas horas falando os nomes delas, mas que no final, ao fim e ao cabo, na realidade, o que vemos é que essa sensação de que o tempo passa muito rápido, então é preciso estar sempre apressadamente buscando fazer, ou ter, ou consumir, ou conseguir alguma coisa. Então nós estamos vivendo essa disparada, essa corrida. Nós estamos o tempo todo buscando a competitividade, o consumo. Nós desejamos sempre, se não para nós mesmos, para os filhos, para os netos, que sejam os melhores, que tenham sucesso. E quando nós falamos assim, o que nós desejamos de fato é que eles se destaquem, que eles sejam pessoas proeminentes na sociedade. E para você se destacar e ser proeminente na sociedade, você precisa cada vez mais adquirir conhecimentos, desenvolver habilidades. Então é uma avalanche de estímulos que o bebezinho no colo da mãe, não, ele tem que mamar de tal hora a tal hora, porque eu preciso que ele termine de mamar, porque eu preciso resolver mais isso, aquilo. Hoje em dia, com a facilidade da tecnologia, nós estamos amamentando o filho ao seio com o celular do lado, com o fone de ouvido, e resolvendo questões de trabalho, resolvendo questões fora, distantes.
nós não estamos ali naquele momento integralmente, participando integralmente daquele momento. Então essa é a realidade reencarnatória que esses espíritos estão encontrando, que esses nossos filhos, netos, sobrinhos netos estão encontrando ao reencarnar. Essa avalanche, esse hiperestímulo o tempo todo, buscando fazer com que cada vez mais haja eficiência, haja resultado, haja sucesso. Então, na realidade, o que nós temos é que um estímulo serve para deflagrar uma emoção. Essa emoção altera várias coisas no nosso corpo. Altera o batimento cardíaco, altera a circulação do sangue, altera a concentração de hormônios, altera o funcionamento do cérebro, do fígado, altera tudo, altera a abertura da retina para enxergar. Então esse estímulo faz com que nós sobrevivamos. É assim que os mecanismos naturais se desenvolveram ao longo de toda a cadeia evolutiva para que nós sejamos hoje a raça humana, o ser humano que dominou a Terra e que subjugou a natureza. Não é assim que a gente aprende? Porém, nós temos no meio dessas emoções uma em especial chamada ansiedade, que está relacionada à nossa capacidade de avaliar um risco. Se eu olho e vejo um caminho, e vejo uma curva, eu olho e digo assim, eu vou por aqui, mas eu não posso ir muito rápido, porque tem uma curva e eu não sei o que existe depois daquela curva. Eu não sei o grau daquela curva, eu nunca passei por esse caminho. Então eu vou numa aceleração tal que me permita, ao entrar na curva, calcular de que forma eu vou sair dela. Isso é uma avaliação de risco. Assim como inúmeras outras. Se eu engravido, eu vou ter que ter o filho. Isso é um risco. Se eu compro uma casa, eu vou ter que pagar. Isso é um risco. Então, tudo em nossas vidas entra nessa rotina, entra nesse esquema racional de análise de risco. Por isso, vivendo uma realidade hoje de cada vez mais estímulos, cobranças e desejo de sucesso, nós precisamos cada vez mais estar atentos à análise dos riscos nos quais nos lançamos. E quando nós começamos a sentir e a perceber que nossas competências para avaliar os riscos estão falhando, nós temos medo. Quando nós achamos que o risco é maior do que teremos condições de enfrentar, nós queremos recuar, mas o mundo nos empurra e diz, não, vai dar certo. É aquela batidinha no ombro, vai dar certo. E aí nós nos lançamos, porém nos lançamos com vontade de retroceder, e isso gera ainda mais ansiedade em nós. Então esses mecanismos vão cada vez mais aumentando a sensação de incerteza, a sensação de ameaça potencial. Então, exemplos bem do nosso dia a dia, corriqueiros, um cachorro feroz que avança numa pessoa, um incêndio que você tem que escapar dele, o trânsito, que é um teste de paciência diário para todos nós, uma agressão que você sofra em qualquer lugar, a qualquer momento da sua vida, a perspectiva de uma demissão diante da situação econômica do país. Todos que têm empregos vivem a sensação, posso ser demitido a qualquer momento, os compromissos financeiros mais difíceis. Tudo isso vai gerando o que a gente hoje chama de estresse, que nada mais
mais é do que essa ansiedade que é normal, que é natural, que faz parte de nós, que nós trazemos conosco como uma das ferramentas de sobrevivência, mas faz com que isso acabe se tornando doentio, exagerado, exacerbado. Então essas adaptações que o nosso corpo precisa sofrer acabam sendo adaptações exageradas, acabam sendo adaptações que vão se sobrepondo. Não dá tempo do organismo voltar ao normal para sofrer uma outra situação de ansiedade. Ele passa a viver em ansiedade o tempo todo. Esses disparos passam a ser não diários, mas a cada segundo. Então, com isso, nós vivemos sobrecarregados por essa ansiedade. Então, vamos lá. Só para a gente poder entender. Sofremos um estímulo, gerou ansiedade. Essa ansiedade gera uma adaptação. Essa adaptação leva a uma eficiência máxima. Então, sob um certo grau de ansiedade, eu produzo mais, eu estou mais alerta, eu tenho maior capacidade. E isso é muito bom. É isso que nos levou a sobreviver. É isso que nos levou a sobreviver como espécie. Ok? Porém, no momento em que essa ansiedade, esse estímulo, é sustentado por longo tempo, há um exagero, uma reação exagerada, e isso leva a uma chamada falência adaptativa, ou seja, aqueles mecanismos que nos adaptam para reagirmos rápido, para sermos mais eficientes, eles começam a falhar, e isso gera um esgotamento. Esse pequeno gráfico serve para a gente apenas visualmente entender esse esgotamento. Até um certo ponto, a ansiedade melhora a nossa capacidade de adaptação. Passado daquele ponto, isso já se torna esgotado e já não mais eficiente. E aí vem a frustração, vem a sensação de fracasso, vem a depressão como consequência desse estado de alerta doentio, excessivo, exagerado, que nos leva a esgotar nossas potencialidades. Estou falando só de corpo físico por enquanto, ok? Só falando de corpo físico. Então, em 1981, surge uma ciência, que na verdade já vinha sendo estudada, que tenta agregar de alguma forma várias áreas do conhecimento. Psico é a parte psíquica da mente, neuro, a parte do cérebro, do principal conjunto orgânico do pensamento, imunologia, que fala das nossas potencialidades de defesa, ok? E dessa maneira viu-se que há um caminho bidirecional. Há um comando que vai e um comando que volta. É uma via de mão dupla. Ok, deixa só eu, por favor, não. Alguma coisa acontece? Ok. Então, isso aqui é só para a gente ter uma ideia. Olha onde estão as glândulas do nosso corpo, que produzem os nossos hormônios, as principais, as maiores, aquelas que já tem na medicina, na nossa medicina aqui na Terra, um conhecimento bem profundo. Já temos hoje um bom conhecimento sobre todas essas glândulas. Observem agora os órgãos do sistema imune. Vocês conseguem perceber que há uma quase superposição
entre um sistema e outro? Vocês conseguem perceber que há uma correlação anatômica de lugar, ok? Quem conhece na doutrina espírita os centros de força já fez a correlação. Opa, tem alguma coisa aí interessante, né? Pois é. Então, nós temos a fala da nossa medicina, da psiconeuroimunologia, dizendo que pessoas emocionalmente deprimidas têm mais infecções, têm mais problemas de saúde ligados à imunidade, têm, inclusive, mais doenças autoimunes, doenças de autoagressão, onde o corpo não reconhece uma parte de si mesmo, ou onde o seu sistema de defesa reconhece uma parte de você como sendo um inimigo e começa a atacá-lo. Então, dentro da psiconeuroimunologia, viu-se e vê-se que há uma correlação entre a depressão emocional psíquica e a depressão imunológica. Há essa maior tendência a doenças infecciosas, a doenças, muitas vezes, sem diagnóstico preciso. O porquê. Um dia eu acordei e o meu sistema de defesa resolveu achar que a minha tireoide não é minha, porque começou a fabricar anticorpos contra ela. Por quê? Bom, então a psiconeuroimunologia começa a dar no contraponto quais são, digamos, as maneiras que nós temos de combater toda essa questão, né? Então, ela fala sobre indicadores de bem-estar psicológico, onde você tem felicidade, satisfação. Você está satisfeita com a vida que você tem? Você gosta de você mesmo? E às vezes a gente parando para responder, se a gente for bem honesto, se a gente for bem sincero, se a gente fizer aquela coisa assim do autoconhecimento, do espelho de Joana de Ângeles, ok? A gente vai dizer assim: eu queria ser melhor. Eu podia ter mais paciência. Eu acho que eu ainda não estou bem, não. Então, diante disso, a psiconeuroimunologia coloca que quando você tem mais satisfação, mais felicidade, afetividade de troca, de efeito real, não é afetividade virtual, né? Que a gente hoje em dia está muito com esse negócio aí, tudo é virtual, né? Mas quando você tem essa troca real, você tem menos depressão, menos pensamento suicida, menos abuso de álcool e drogas. Isso se reflete no comportamento das pessoas. No momento que está melhor aqui, isso diminui. No momento que está pior aqui, isso aumenta. Então existe uma relação muito clara. Existe uma relação muito clara. Mas a psiconeuroimunologia para aí. Quando ela coloca que não é tão importante o que acontece com você, mas sim a forma como você interpreta esse acontecimento. Por isso, a colocação muitas vezes que a gente ouve assim: poxa, fulano passou por tal e tal e tal problema e está aí, né, superando a sua dificuldade. O outro lá passou por um problema até menor e se suicidou. Passou por um problema até menor e caiu gravemente doente. Então, às vezes, a gente quer fazer comparação. Só que, voltando aqui, a questão do como interpretamos, interpretação é pessoal, individual.
individual. Nós não interpretamos para o outro, ou não devemos, né? Muitos de nós temos essa prepotência de achar que podemos chegar para o outro e dizer o que o outro tem que sentir, o que o outro tem que pensar, como o outro tem que viver. Nós somos ótimos para ensinar os outros como viver, né? Mas muitas vezes nós não conseguimos viver. Estou vendo adolescente balançando a cabeça. Pois é, a questão é que assim, nós temos sim, de um lado, a nossa experiência, que pode ser usada a nosso favor, mas que em alguns momentos nos leva a comportamentos viciados, nos leva a rejeitar a mudança. E o que nós aprendemos é que o Espírito está aí com